faz um bom casamento. Em Angola, o alambamento ou pedido é ainda uma tradição cultural bastante forte. Segundo consta, mais importante que o casamento civil ou religioso. Alambamento. Lembra quer dizer deusa da fertilidade. Na língua Kikongo, a expressão alambamento é dita ou é longo. Muitas das vezes tem se confundido a questão entre o pedido e o alambamento. O pedido é o ato ou gesto por parte da família do noivo que vai direcionar à família da noiva uma carta em que constará um valor entre 300 ou 400 dólares, acompanhada com 2 grades e uma garrafa de whisky. Desse modo, o pai da noiva vai receber esta carta e vai analisar. Se concordar, chamará por aí os familiares da sua mulher, os filhos mais velhos, e dará a conhecer que a filha, no caso a sobrinha dos tios, tem alguém que pretende casar. Dividirá então o dinheiro e as coisas dadas pelo noivo. De seguida, a família da noiva vai dirigir à família do noivo uma carta ou uma lista em que constará todos os objetos que o noivo terá que preparar para então o casamento tradicional que conhecemos como o alambamento. Esta é, senão, a explicação histórica, verídica sobre o alambamento. E o tema em questão é: um bom alambamento faz um bom casamento? Sim. Sim, por quê? Porque o alambamento é, senão, um dos atos culturais do nosso país que vem dar à mulher uma dignificação, vem dar à mulher, vem mostrar o valor que a mulher tem. Se os senhores perceberam, quando eu, portanto, dei o significado da expressão Lemba, quer dizer deusa da fertilidade. O alambamento é um casamento, mas tradicional. É muito mais importante para algumas regiões do nosso país que a mulher tenha que passar por esse processo do passar pelo processo do casamento civil ou do casamento religioso. O alambamento demonstra que o homem irá à casa da mulher prestar ou pedir, vai à casa da mulher levar todos esses objetos solicitados pela família da noiva com um único sentido, com um único objetivo: agradecer pelos anos que a família cuidou daquela pessoa, pelo investimento feito àquela pessoa, e também dizer que conhece e reconhece o valor que aquela mulher tem. O homem que não, ou seja, o homem que recusar fazer alambamento ou casar-se tradicionalmente, quer dizer que não valoriza a sua mulher no que toca à nossa cultura, no que toca à nossa tradição, no que tange à nossa identidade. Dizem os mais velhos que conversei com eles sobre o tema em questão, disseram assim: se a família da mulher não concordar com o casamento entre o casal, não haverá segurança na família. Por exemplo,
Se o homem for à casa da mulher levar as coisas, e esse ato for, portanto, rejeitado pela família por qualquer circunstância ou qualquer desrespeito ou incumprimento de qualquer regra deste costume, a família poderá então pedir que ele se retire. Ou, em outras circunstâncias, a família do noivo terá que ir corrigir então o erro e voltar para poder proceder o alambamento. Quando falei em segurança, falo na questão tradicional, que todos nós conhecemos como feitiço. Disse-me o mais velho: se o homem, por exemplo, faltar com uma grade ou um pano, faltar com algum objeto, a família da mulher poderá intervir com esses métodos. Os filhos nascerão e morrerão assim, a seguir. A mulher não poderá alcançar, talvez. A família não terá felicidade. Talvez os senhores intelectuais estejam a se perguntar: mas o que é isso? Será que ele acredita realmente nisso? E eu responderei dessa maneira: eu acredito na cultura. Eu acredito nos costumes, eu acredito na tradição. Eu acredito naquilo que realmente dá-nos a identidade verdadeira como angolano. Por agora é tudo. Alambamento, um bom alambamento é um bom casamento. Isto não é verdade. Eu vou argumentar por que eu afirmo que isto não é verdade. Vou começar por definir alambamento. Alambamento, para muitas pessoas, para muitos pesquisadores, homens que conhecem a tradição angolana, defendem que alambamento é uma palavra de origem umbundo ou culema, que significa dar, que significa alegrar. E, entrando exatamente no tema, um bom alambamento faz um bom casamento. A primeira ideia que nós temos de um bom alambamento, de fato, é uma cerimônia em que há tudo de bom. Foram completas as 20 grades de cerveja, as 20 de gasosa, os $1000 e os panos e tudo mais. É preciso compreender também, antes de avançar, gostaria de compreender, ou seja, levar a compreensão de que o alambamento, na verdade, é um dote, ou seja, a família do noivo, interessada em ter consigo a nora ou a noiva, faz uma entrega, faz uma doação, ou seja, paga um dote, esse é o termo mais correto, paga um dote para a família da noiva, no sentido então de poder resgatar a noiva para que esteja vivendo com o filho, nesse caso. E nesse processo, existem famílias que fazem exigências, e muitas vezes as exigências são pesadas, mas muito pesadas. Há famílias que chegam a exigir carrada de areia, geradores, ou seja, casa inclusive pedem ao noivo. Partindo da ideia de que um bom casamento, um bom alambamento faz um bom casamento, uma vez que temos a ideia de que um bom alambamento é aquele alambamento em que há tudo de bom e há tudo de melhor. O noivo deu a casa, o noivo deu o gerador, deu a carrada de areia, deu os $1000 e tudo mais que lhe foi exigido, os panos e tudo mais. Será que este gesto, será que a festa que foi dada em honra à união do casal pressupõe dizer que é um bom alambamento? Será que este gesto nos faz crer que eles terão um bom casamento no futuro? E quando falo de casamento, estou a me referir, o alambamento na verdade é o casamento tradicional, mas existem mais dois.
Existe o casamento civil e existe o casamento religioso. O casamento civil é aquele casamento que é reconhecido perante a sociedade. É aquele casamento feito numa conservatória e é reconhecido pelo juiz, pela lei e é reconhecido pela sociedade. O casamento religioso é o casamento reconhecido por Deus, partindo do princípio que foi Deus que instituiu o casamento. Lá em Gênesis, quando Adão recebe Eva, né, da parte de Deus, e os une, os abençoa e lhes dá a ordem de crescerem e multiplicarem. Portanto, a ideia do bom casamento, recuando, nos dá a ideia de que é tudo de bom. São as coisas que foram exigidas, mas isto não é a certeza e não é a garantia de que isso será um bom casamento no futuro. Por que eu digo isso? Um relacionamento, para que prossiga, para que floresça, para que dê fruto, é necessário que haja entre o casal compreensão. É necessário que haja respeito, é necessário que haja amizade, acima de tudo, amor ao próximo. Vamos supor que eu, por alguma razão, engravidei uma jovem, ou seja, minha namorada, mas não é alguém com quem eu sonho ter uma vida em comum, é uma namorada, conforme se diz na gíria, é um caso só de ficar. De repente ela concebeu e está grávida. Certamente a família da noiva vai me fazer exigências. E eu terei de cumprir as exigências, porque assim a tradição obriga. Assim os ensinamentos, a ética e os bons costumes angolanos nos obrigam a fazer. Eu faço isso. Cumpro com todos os requisitos que me foram exigidos. O alembamento é 5 estrelas, com direito a salão. Mas passado um ano, eu estou casado, tanto no civil como no religioso. Como é a minha relação com esta pessoa com quem eu não sonhei ter uma vida a dois? Para já, no relacionamento não havia diálogo, nunca houve amor, muito menos respeito, porque a minha intenção só era ficar com a pessoa. Com todas estas questões que se levantam no relacionamento, eu posso ter garantias, ou o auditório terá a garantia, ou terá certeza que este relacionamento, ou este alembamento nos trouxe felicidade? Será que isso é garantia de que nós somos felizes? Claro que não. Devemos mudar a nossa mentalidade. Devemos pensar que o relacionamento parte da comunhão, parte da troca de experiência, parte do respeito, da admiração, parte do amor um pelo outro. E nunca os bens materiais que a gente pensa que são o resultado, ou seja, que são a causa da felicidade entre os casais. Por enquanto, fico por aqui. Eu penso que o meu companheiro não está a viver bem o espírito do tema. Primeiro por quê? Porque o tema diz: um bom alambamento faz um bom casamento. Ele disse, e muito bem, que as coisas que tem hoje solicitado à família do noivo têm sido caras ou altas, mas o que se deve levar em conta aqui não é as coisas, mas o gesto. O que devemos, portanto, levar em consideração não é o que se leva, mas é o ato em si, o casamento tradicional. O quão importante é, na cerimônia religiosa ou na civil, o noivo colocar a aliança no dedo da noiva e do mesmo modo a noiva no dedo do noivo. O símbolo dessas alianças, o significado que essas alianças têm, vamos transportar nas coisas que o noivo leva.
Senhoras e senhores, caríssimos, tenham em mente que o alambamento é algo da nossa tradição. Será que as coisas que são solicitadas devem fazer com que nós voltemos atrás para o pionagem? Será que as coisas que as pessoas têm pedido poderá dificultar ou desestabilizar o casamento? Eu penso que não. O que se deve levar em consideração é o gesto do homem em querer casar com a menina. Ele disse muito bem: se engravidar alguém, não sou eu viver com ele, cumprir com todos os requisitos como alambamento, não serão felizes. Eu penso que não é por causa do alambamento. E nem está aqui. A questão não é que o alambamento é que traz a felicidade. O tema não está a dizer que o alambamento é que traz a paz da família. O tema nos questiona se o alambamento faz um bom casamento. O que é o alambamento? Ele disse muito bem: é o dom. E o bom casamento tem a ver com o quê? Quando falamos em um bom casamento, estamos a falar de quê? Um encontro, ou um casamento, ou uma relação harmoniosa. Dizem os mais velhos: se o noivo, portanto, não proceder desta maneira, as famílias não estarão unidas. Pergunto-vos: fica muito bem o pai da tua esposa ou a mãe do teu esposo não ir à tua casa? Fica muito bem os seus familiares, portanto, não se relacionarem? O casamento não condiciona simplesmente a união dos dois, mas também das famílias. O casamento tem a ver com a união das famílias. Na nossa cultura, no nosso regime, naquilo que é o nosso direito consuetudinário, naquilo que é a nossa tradição, senhoras e senhores, o que se deve levar em conta é isto: é a união das famílias. Esse ato do noivo, do homem, honrar a sua mulher. O meu pai fez, o meu avô fez, o meu bisavô, e eu farei também. Como forma e modo de demonstrar que, primeiro, eu amo aquela pessoa, apesar do que vão me pedir. E segundo, de dizer que eu não vou ferir algo que nos identifica. A estabilidade no relacionamento, senhoras e senhores, o meu companheiro frisou muito bem. Passa pelo amor, passa pelo carinho. Mas eu digo, se a tua família está a fazer pressão de que o homem não te tirou daqui justamente, ou seja, não fez o alambamento, você poderá estar tranquilo e feliz. Vai repassar automaticamente na relação. Vai esfregar torta à direita. Por quê? Porque você, pelo próprio homem, fica consciente de que essa mulher eu fui buscar na casa dos seus pais e não deixei lá nada. Não pedi licença. Eu até nem consigo olhar na cara do meu sogro. Pergunto: isso traz felicidade? Assim a pessoa é feliz? Pergunto se você é feliz sabendo que você deve a alguém. Pergunto se você é feliz. Mas como alguém pode dizer que pode ser feliz não passando pelo alambamento, sabendo que é uma falta de respeito? Como alguém pode dormir tranquilamente com alguém que está do seu lado, está a dar os filhos, sem saber que não conseguiu nem sequer dar um pano a quem o gerou, um fato a quem o educou? Pelo nossos antepassados estiveram errados. Ele disse muito bem na Bíblia que o casamento religioso baseou-se naquilo que Deus fez com Adão e Eva. E eu vou na Bíblia e vou lhe provar que há atos semelhantes ao alambamento. Jacó. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó trabalhou durante 7 anos na casa do seu tio Labão para ter uma mulher. Forma de quê? Teve que trabalhar 7 anos para ter uma mulher. O dom entregou trabalho, suor. Deram-lhe a mulher errada. Mais 7 anos, 14. Ele falou da Bíblia. E eu vou lhe provar mais. Isaac, o pai de Jacó. O próprio Abraão, o pai, mandou que fosse à terra dele buscar uma mulher. E mandou levar coisas. Coisas essas que no alambamento nós temos que levar na casa da noiva. De modo a quê? De modo a demonstrarmos o respeito, a consideração
consideração, de modo a demonstrarmos o quão valoroso é essa deusa da fertilidade. Não aceitem de maneira nenhuma que vos tenham simplesmente como mais uma. Não aceitem, minhas senhoras. Dirijo agora o meu discurso às mulheres. A nossa tradição marcou um ato muito importante para vocês, o casamento tradicional. A nossa tradição disse, quem a fez, ou como surgiu naturalmente, claro, mas essa naturalidade preservou a mulher e disse não. Pelo menos quando ela foi se juntar ao marido, que é bíblico, unir-se a mulher o homem e a mulher unir-se será ambos um só, que é bíblico, a nossa tradição teve essa possibilidade de dizer assim, não, nessa união, o homem tem que demonstrar ao mundo e a todos o quão valoroso é a sua mulher. Sabe o que é difícil você ler uma carta de pedirem gerador, de pedirem caradas de areia, internet, movimento com um computador, de pedirem panos, de pedirem fatos, de pedirem casacos, de pedirem bois, tudo que forem de pedir. Não é fácil você buscar aquilo. É difícil, reconheço. É exagerado, reconheço. Mas isso, o Senhor não te dá o direito de você desrespeitar aquilo que te identifica. Tu tens um nome, não tens? Não tens um nome? Então, porque o teu nome é feio, você quer que as pessoas deixem de te chamar? Porque tens um nome comprido, você quer que as pessoas deixem de te chamar? É a mesma coisa, porque o nome nos identifica. Não é o nome que nos identifica. Do mesmo modo, o alambamento é uma dos nossos atos culturais que identificam o alambamento. Se o europeu vem lá de fora para ver assistir o alambamento, é nós que vamos reprovar. Vem Angola, vão para o norte, vão para o sul, o centro e o oeste, para saberem sobre este ato que acham bonito. Ele dignifica a mulher. Eu não vou dizer que algo que dignifica a mulher pode estragar o casamento. Mentira, pelo contrário, dá valor ao casamento. Demonstra que essa união é abençoada não só por Deus, como também pela família. Pela família, porque o alambamento tem essa característica, tem esse lado. Eu preciso dizer aqui que é a família a conviver. É a família dizer que estou feliz pelo homem que vem e a outra dizer que estou feliz pela mulher ou pela filha que recebemos. Porque depois do alambamento ela pode ser filha da outra família. Ele não disse isso. E se vamos receber alguém que é nossa filha em casa, que tem problema, todo dia de dificuldade, a nossa família será feliz. Mas desde que ela acordou que não deu um alambamento, doença, problema, discutir com o marido, desentendimento. Por que não fez o alambamento? Não cumpriu com a tradição. Disse-me alguém que no casamento civil, sabe o que é que eles perguntaram? Já cumpriu com os deveres? O conservador lhe perguntou, já cumpriu com os deveres? Quais deveres? O alambamento, porque é tradicional. Entende? Eu defendo que o alambamento pode fazer sim um bom casamento. Obrigado. O bom alambamento faz um bom casamento. Eu gostaria de dizer, um alambamento pode ser bom, como pode ser mau. O que isso quer dizer? Quer dizer que o alambamento está estatuído segundo a nossa tradição. É um dever de todo angolano. Mas vou sair um bocadinho fora do contexto angolano. Eu gostaria de dizer que estudos indicam, um estudo feito por um padre, William dos Santos, ele revela que o alambamento é praticado em 2/3 da nossa África. Ou seja, em 2/3 da nossa África, o alambamento tem o mesmo significado. Todo africano, toda essa pessoa que faz parte desses países, dessas regiões onde é vigorada esta tradição ou esse costume, ele cumpre e deve cumprir, porque é tradição. E ele pode ser bom, como pode ser mau. O bom alambamento faz o bom casamento. Eu não posso concordar com essa afirmação. Não posso concordar com essa afirmação, porque o bom casamento nunca
deve depender do bom alinhamento. Vamos partir da ideia do que é um bom alinhamento. Na verdade, a ideia que nós temos de um bom alinhamento, vou ter que repetir, é, na verdade, cumprir com tudo que nos é exigido pela família da noiva. Mas tudo faz crer que é um bom alinhamento. Porque se alguma coisa faltar, certamente a questão se levanta no próprio ato. Faltou o pano, faltou o dinheiro, faltou o gerador, faltou seja lá o que for. Mas se faltar alguma coisa, de facto, isto é frisado na altura. E isso pode ser ultrapassado amenamente, ou então pode nem sequer ser ultrapassado. Passando para o casamento, eu reitero que um bom casamento depende exclusivamente da relação do casal. Não importa, temos família do noivo, família da noiva, felizes da vida no momento. Não importa o pai da noiva, inclusive chorar de alegria por saber que a filha foi presenteada com um dote. Porque a nossa cultura nos ensina que o dote apresentado é um presente, é um prêmio para a noiva e é um prêmio para os pais. Para a noiva, por causa do seu bom comportamento, por causa da sua boa atitude. Estou a me referir de um bom alinhamento. Não estou a me referir de um mau alinhamento. Estou a falar do bom alinhamento. A noiva está feliz. Os pais da noiva estão muito mais felizes ainda. Será que isto dita um casamento feliz? Será que isto dita um bom casamento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Um bom casamento depende da relação pessoal. Um casamento está sujeito às mais diversas provações, está sujeito às mais diversas dificuldades ao longo da sua duração. E nós sabemos muito bem que os casamentos se deterioram. Nós sabemos que dentro dos lares há divórcio. Há maridos a abandonarem a esposa para juntarem-se a uma outra pessoa, abandonar os filhos, há esposas a abandonarem os maridos. Por várias razões, o casamento é constantemente assolado. E constantemente se ouve falar de casamentos destruídos. Será que essa destruição está relacionada com o bom alinhamento? Não tem nada a ver. São situações completamente antagônicas. Não tem nada a ver uma com a outra. Depende um bom casamento do respeito, do amor ao próximo, a capacidade de ultrapassar barreiras. Tudo isso conta, tudo isso faz crer que são as causas principais para manter um bom casamento. Nada de olhar para trás no alinhamento. O alinhamento já passou. Foi bom ou mal, mas passou. Agora que o casal está casado, tanto no civil como no religioso, as causas estão entre eles os dois. A capacidade deles de ultrapassar as barreiras, a compreensão, como eles encaram o casamento, qual é a perspectiva de vida que eles têm, quais são os sonhos do casal. Tudo isso tem influência num bom relacionamento. Nós, os jovens, estamos a estudar, vamos nos formar e certamente vamos constituir família. Precisamos ter em mente que um bom casamento não depende em nada de um bom alinhamento. O alinhamento pode ser bom, pode ser mau, porque como seres humanos que nós somos, nós podemos ter a incapacidade de cumprir com alguma coisa. Eu só quero dar um exemplo rapidamente. Eu tirei isso da internet ontem.
parece um exagero. São algumas condições, algumas famílias exigem isso aos noivos. Escutem com atenção. Multa de abuso de engravidar a nossa filha, 130 mil contos, acompanhada de 2 carradas de areia, 2 carradas de brita, 200 sacos de cimento. Carta de pedido para noivar a nossa filha no valor de 125 mil contos, acompanhada de 10 garrafas de uísque de 12 anos, para agradecer a resposta da carta de pedido, mais 2 garrafões de vinho tinto importado. O que isso quer dizer? Que o noivo pode não ter capacidade de suportar as despesas, bem como a família. Mas também pode ser encontrado um meio termo para se ultrapassar a situação. E vale que a situação é ultrapassada e o alembamento é feito. Agora, como será o casamento? Se houver respeito, se houver amor, compreensão, diálogo, aí sim, estamos a falar de um próspero casamento. Muito obrigado.